Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo seja sobre a sua vida. Mais uma vez, com muita alegria, nós aqui estamos para compartilhar com você a leitura diária da Escola Bíblica Dominical, sempre atrelada ao nosso comentário da lição. Quero pedir para você subscrever no meu canal, visite também o nosso site www.moldado.com. No site você tem os vídeos, você tem uma mensagem escrita que introduz o assunto da lição em que nós estamos abordando. Logo abaixo você também tem os slides. Você pode baixar se você quiser, não te custa nada. A lição que nós estaremos estudando no próximo domingo é a lição de número 6, a doutrina do culto levítico. A doutrina do culto levítico. Que Deus possa ricamente abençoar a sua vida. Então vamos para segunda-feira, Salmos 24 e o versículo de número 1. Quero lembrar você também que no final da lição nós passamos rápido ali pelas nossas reflexões, que fica sempre no final da lição. Do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Salmos 24 e 1. Do Senhor é a terra. O povo de Israel teria ficado livre da idolatria se tivesse obedecido pelo menos 3 princípios ou 3 verdades da palavra de Deus. O livro de Levítico, por ser um livro altamente devocional, ele orientava sempre os israelitas a reconhecer esses princípios, a reconhecer essas verdades, o que eles não vieram mais tarde reconhecer ou relaxaram-se e deixaram de reconhecer esses princípios. Tudo quanto existe foi criado por Deus. É o primeiro princípio que eles deveriam reconhecer para continuar sendo obedientes a Deus e também sendo abençoados pelo Senhor. Sendo Ele o Criador, sendo Deus o Criador de todas as coisas, somente Ele, somente Deus deve ser adorado, porque Ele é o Criador de todas as coisas. Tudo quanto há deve ser consagrado ao Deus único e verdadeiro. Os israelitas deveriam obedecer esses 3 princípios. Mas o que aconteceu? Por não reconhecer essas verdades, eles foram influenciados pelas abominações de Canaã. Assim também é a igreja dos dias em que nós estamos vivendo. Enquanto nós obedecermos, enquanto nós procurarmos viver esses princípios, tudo quanto existe foi criado por Deus, sendo Ele o Criador de todas as coisas, somente Ele deve ser adorado. Tudo quanto há deve ser consagrado a Deus, ao Deus único e verdadeiro. Se nós, a igreja de hoje, também colocarmos na nossa vida esses princípios e vivemos, nós nunca vamos ser influenciados pelas abominações do mundo. O mundo não vai ter poder de influência sobre a nossa vida se nós continuarmos reconhecendo esses princípios da palavra de Deus. Levíticos conduz o crente a adorar e consagrar tudo quanto tem a Deus. Então, esse livro ele leva o crente a adorar a Deus, a consagrar a Deus tudo o que ele tem. Tudo que ele tem pertence a Deus. Tudo pertence ao Senhor, pois Ele tudo criou e tudo preserva. Essa consagração, ela é perfeita em nós quando nós trabalhamos o nosso interior.
Aí ela vai ser perfeita, porque nós vamos trabalhar o nosso interior nesses princípios, nessas verdades. E então vamos temer o Senhor, vamos obedecer o Senhor e por isso seremos recompensados com as suas bênçãos. Deus, ele é dono de tudo, é dono do céu, dono da terra, porque tudo é dele. Para agradar a Deus, e quando nós falamos em agradar a Deus, é fazer Deus sorrir. Noé, por exemplo, Deus se agradou de Noé. Ou seja, Noé fez Deus sorrir, fez Deus ficar alegre com as suas obras, e Deus o abençoou e o chamou para uma grande missão. Então, para agradar a Deus, devemos viver nossas vidas com mãos abertas. Por quê? Porque nada pertence a nós. Devemos aceitarmos o fato de que Deus confia a nós todas as coisas, aquilo que nós temos, Deus confia a nós, porque nós não somos proprietários, nós somos apenas mordomos daquilo que Deus confia a nós. Nós somos mordomos daquilo que nós possuímos. Que não ousemos nós de agarrar as coisas que Deus confiou a nós, seguremos tudo, mas tudo com desprendimento. Vamos segurar tudo, vamos preservar aquilo que Deus nos concede, mas vamos ser mãos abertas, desprendermos dessas coisas, porque não pertence a nós, pertence a Deus. Nós somos administradores e devemos ser bons administradores, devemos ser bons mordomos daquilo que o Senhor entregou, daquilo que o Senhor nos deu. Simplesmente nós devemos manter esses tesouros que Deus confia a nós. Como? Investindo esses tesouros que Deus nos concede de uma forma sábia, sabiamente. Mas nunca devemos nos esquecer de que Deus, a qualquer momento, ele pode remover, se ele quiser, ele pode remover tudo o que nós temos, de acordo com o seu soberano direito, porque tudo é dele. Por isso, nós devemos ter o cuidado de administrar bem aquilo que o Senhor nos deu, para que não aconteça que ele remova aquilo que nós temos. Agora, esse tempo de remoção pode ser no meio de nossas vidas, quando nós então vamos nos orgulhar e nós vamos nos sentir assim mais próximos, mais proprietários daquilo que nós temos. Cuidado que Deus pode tirar. Pode ser também no início da sua vida, quando você acha que você merece, que você tem o direito de ganhar muito e gastar também muito, sem nenhum cuidado. Ou talvez pode ser no final da sua vida, quando você acha que mereceu tudo aquilo que você tem. Cuidado, Deus pode remover aquilo que você tem. Então, administre bem, administre sabiamente o que você tem e não seja mão fechada. Abra a sua mão para a obra de Deus, porque o que você tem não é seu, pertence a Deus. Você é apenas um administrador, um mordomo daquilo que Deus te concedeu. Levíticos capítulo 19, o versículo de número 4, é a leitura de terça-feira. Não vos virareis para os ídolos, nem vos fareis deuses de fundição. Aí Deus vai dizer assim: eu sou o Senhor vosso Deus. Então nenhum ídolo pode tomar o lugar de Deus. Nada pode tomar o lugar de Deus. Nada pode substituir Deus. Nada. Porque Deus,
ele é o Criador, ele é o dono de todas as coisas. Ele deve ser adorado por tudo que ele fez e por tudo aquilo que ele faz. Levíticos mostra que Deus, sendo o Criador dos céus e da terra, ele deve ser adorado por tudo quanto existe e por tudo também que nós temos. Então adore a Deus por tudo que existe e adore a Deus por tudo que ele te concedeu, por tudo aquilo que você tem. Tudo deve ser consagrado ao Senhor. Nossas ofertas e sacrifícios expressam que só o Senhor, que só a Ele nós devemos adorar. Quando você oferta, quando você sacrifica alguma coisa, algum bem seu, quando você oferta ao Senhor, quando você dizima a Deus, quando você investe na obra de Deus, você está expressando, você está demonstrando, você está divulgando que só o Senhor pode ser adorado. Você está dizendo também que Ele é dono de todas as coisas e nada pertence a você. Deus libertou Israel da escravidão e também nos libertou do pecado. Ou seja, assim como Deus libertou Israel da escravidão egípcia, enviando lá Moisés para tirar aquele povo que estava sendo escravizado por Faraó, e tirou aquele povo de lá para que aquele povo pudesse adorar a Deus livremente. Assim Deus enviou Jesus Cristo para nos tirar da escravidão do pecado e nos fazer livre para nós adorarmos ao Senhor. Então, assim como Israel não poderia se apresentar diante do Senhor com as mãos vazias, assim também nós devemos sempre oferecer a Deus as nossas ofertas espirituais e as nossas ofertas materiais. Porque não devemos aparecer diante de Deus com as nossas mãos vazias. Os israelitas sempre se apresentavam diante de Deus com suas ofertas. Nós devemos também nos apresentar diante de Deus com as nossas ofertas espirituais, jejum, oração, preparado com a palavra de Deus, evangelizando, fazendo serviço, adorando, se apresentando espiritualmente, mas também se apresentando materialmente, com as nossas mãos cheias, com as nossas mãos para ofertar, com as nossas mãos para investir na obra de Deus. E Deus assim ricamente vai abençoar a nossa vida. O objetivo de Levíticos era então conscientizar a nação de Israel que eles seriam o templo de adoração ao Senhor. Assim como nós que servimos a Deus devemos ser templo de adoração ao Senhor nosso Deus. Então, Israel deveria, ou seja, o livro de Levítico, ele conscientiza o povo de Israel a ser o templo de adoração ao Senhor. Nós devemos também, aqueles que ainda não são conscientizados, devem ser conscientizados que são templos do Senhor e devem adorar o Senhor. Cuidar desse templo, cuidar do seu interior, da sua vida espiritual, para que você ofereça a Deus ofertas espirituais de qualidade. Eles ofereciam sacrifícios de animais para adorar o Senhor. No futuro, eles serão templo de adoração a Deus, assim como nós também devemos ser templo de adoração ao Senhor, até porque Deus ele não reside
ele não habita em templos feitos por mãos de homens. Ele habita no templo que ele construiu, que ele formou. Eu e você, ele nos fez para nós sermos templos dele, de adoração a ele. O nosso sacrifício, então, é o nosso corpo em adoração ao Senhor. O sacrifício dos israelitas no Antigo Testamento era levar algum animal, alguma oferta para ser oferecida ao Senhor. Hoje você deve levar o seu corpo, levar você para a casa de Deus e também levar a sua oferta, levar o seu investimento em bens, em dinheiro, em coisas materiais para o Senhor, dizendo que nada pertence a você e tudo pertence a Deus. Adoração é amor, adoração é dedicação, é reconhecimento, reconhecer Deus, né, como o Senhor de sua vida. Quando você reconhece o Senhor Deus como o Senhor da sua vida, você adora Ele com amor. Quando o adoramos, mostramos que Ele é o nosso único Deus. Adoração é dar louvor, adoração é dar honra, adoração é glorificar a Deus. Não há nada nem ninguém como Deus. Ele merece a nossa adoração e só devemos adorar a Deus. Ele merece toda a honra, Ele merece toda a glória, porque Ele criou todas as coisas, porque Ele nos concede vida, porque Ele nos abençoa quando nós o obedecemos. Podemos respeitar as outras pessoas, podemos até admirar as outras pessoas, mas não prestar culto às pessoas. Há muitas pessoas, infelizmente, nos nossos dias, homens que adoram outras pessoas. Quantas pessoas, quantos jovens, quantos adultos, quantos que não adoram artistas, adoram times de futebol, adoram tantas outras coisas, adoram cantores, crentes que adoram pastores, que adoram pregadores. Cuidado, adore a Deus. Essas pessoas você pode até admirar, você pode até respeitar essas pessoas, mas a adoração é somente a Deus. Pode ficar maravilhado com a criação de Deus. Fique maravilhado. Deus criou todas as coisas. A natureza de Deus é bela, mas não é para ser adorada. O sol é lindo, mas não pode ser adorado. A lua é muito bonita, mas não pode adorar a lua. As estrelas são lindas, mas não podem ser adoradas. Adore somente a Deus. Os mares, os rios, os lagos, os pântanos, os montes, enfim, tanta coisa linda que Deus criou, mas nada pode ser adorado. A Deus somente nós devemos adoração. Só Deus é digno de adoração, porque Ele criou todas as coisas. A criação não é para ser adorada. Ninguém se apresentará de mãos vazias a Deus. A leitura de quarta-feira está em Êxodo 23 e 15. A festa dos pães ázimos guardarás. 7 dias comerás pães ázimos, como te tenho ordenado, ao tempo apontado no mês de Abibe, porque nele, ou seja, no mês de Abibe, saísse do Egito, e ninguém apareça vazio perante mim. Ninguém. Então nós não devemos aparecer vazio diante de Deus. A criação não é para ser adorada, ela é serva do Criador, tanto animais como vegetais. Tudo aquilo que criou, que Deus criou, é servo dele. A criação é serva de Deus. Os animais são servos do Senhor. Então Romanos 1,25 diz assim: pois mudaram a verdade de Deus em mentira e honraram
e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. É o que hoje está acontecendo. As pessoas estão adorando mais a criatura do que o Criador. Se esqueceram do Criador e estão adorando as criaturas. Há pessoas que adoram os milagres, adoram as bênçãos, adoram as maravilhas, adoram as curas, mas não adoram aquele que opera os milagres, aqueles que não adora aquele que faz a cura, não adora aquele que faz maravilhas, que é o nosso Deus. Os egípcios, eles não reconheciam Jeová como Deus único verdadeiro. E eles adoravam então os animais. Adorar animais já é abominação a Deus. E os egípcios ainda adoravam animais imundos. Eles não faziam distinção entre puros e impuros. Adoravam todos os tipos de animais, mas Israel não. Nos cultos israelitas, todos compareciam, todos os israelitas apareciam diante do Senhor, trazendo suas ofertas. Eles não se apresentavam de mãos vazias, eles traziam as suas ofertas nos cultos ao Senhor, as suas ofertas de animais em sacrifício, com a devida distinção, porque só os animais puros deveriam ser oferecidos a Deus. Eles reconheciam que animais não são deuses, diferente dos cananeus, diferente de outras nações que reconheciam os animais como se fossem deuses, e até hoje existem seitas que adoram os animais, não é? Então, os animais são criaturas que são sustentadas por Deus. Também algumas culturas cananeias adoravam a natureza, mas Israel fazia diferente. Levavam dos frutos da terra e ofereciam para o Senhor, dizendo que assim eles deveriam adorar o Senhor, louvando a Deus e trazendo aquela oferta dos frutos da terra. Eles estavam dizendo que Deus foi quem criou todas as coisas, reconhecendo que Deus é o dono de tudo. Levíticos capítulo 1 e o versículo 2, os animais como oferta no culto divino. 1 e 2 diz assim: fala aos filhos de Israel e dize-lhes: quando algum de vós oferecer oferta ao Senhor, oferecerá a sua oferta de gado, isto é, de gado vacuno e de ovelha. Os sacrifícios de animais, eles foram ordenados por Deus para que tal pessoa pudesse experimentar somente do perdão dos pecados. Então eles apenas experimentavam o que era perdão. O perdão era apenas encobertos e eles tinham apenas uma experiência. Mas o pecado não era tirado. O animal servia como substituto, quer dizer, o animal morria no lugar do pecador. O sacrifício de animal parou com Jesus Cristo. Jesus Cristo foi o substituto sacrificial supremo e é agora o mediador entre Deus e os homens. O apóstolo Paulo, na sua primeira carta a Timóteo, capítulo 2, versículo 5, ele diz que nós devemos adorar ao único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo, que é o mediador entre Deus e os homens. João também, escrevendo a sua primeira carta, a partir do versículo 2, ele disse: filhinhos, aconselho-vos que não pequeis, mas se pecardes, temos só um advogado no céu, Jesus Cristo justo,
e ele é a propiciação, ou seja, ele é o sacrifício pelos nossos pecados. Então, Jesus, ele é o sacrifício pelos nossos pecados. Você não precisa mais oferecer animais, porque Jesus, ele morreu pelos nossos pecados. Os sacrifícios de animais serviam como um sinal do que estava para vir, ou seja, tudo no Antigo Testamento revelava que Jesus Cristo viria para salvar um povo seu, especial, zeloso e de boas obras. Então, os sacrifícios de animais serviam como um sinal do que estava para vir. E o que estava para vir? O sacrifício de Cristo a nosso favor. E Jesus se sacrificou por nós, morrendo no nosso lugar. Mas ao terceiro dia, ele ressuscitou e nos deu vida eterna. Ele nos tirou todo o pecado. Ele nos tirou da condenação eterna e nos deu a vida eterna. A única base sobre a qual o sacrifício de um animal providenciaria perdão dos pecados é o fato de que Cristo se sacrificaria pelos nossos pecados. Jesus providenciou o perdão que aqueles animais apenas estavam ali sendo ilustrado. Era apenas um prenúncio do que aconteceria com Jesus Cristo morrendo pelos nossos pecados. Os animais eram apresentados, eram oferecidos a Deus e eles morriam pelos israelitas. E Jesus, isso tudo estava prenunciando que Jesus viria e morreria por nós. E ele morreu por nós, e todo homem hoje, ele pode ter a sua salvação, ele pode se vivificar, aceitando Jesus na sua vida, recebendo Cristo, se arrependendo dos seus pecados, e Jesus, com certeza, transformará a sua vida. No holocausto havia 4 animais. O homem podia fazer a escolha. Por exemplo, na oferta pacífica era gado miúdo, macho ou fêmea. Na oferta pelo pecado era oferecido uma cabra, mas pela culpa só um carneiro sem mancha. Ou seja, todos os animais que eram oferecidos ao Senhor precisavam ser animais perfeitos. Eles eram revistados pelos sacerdotes. Os sacerdotes revistavam, os sacerdotes viam se aquele animal, aquela oferta que estava sendo oferecida a Deus não tinha nenhuma doença, não tinha nenhuma mancha, não tinha nenhuma deficiência física, precisava ser perfeito. Olha, que oferta você está entregando ao Senhor? Será que você está entregando uma oferta podre? Será que você está entregando uma oferta deficiente para Deus? Uma oferta menor não tinha valor para esse tipo de culpa. A palavra usada para descrever esse sacrifício, ela é traduzida, ou seja, a oferta de culpa é traduzida por asham, ou acham, que significa culpa, significa prejuízo, erro cometido ou uma ofensa. Todas as ofertas foram ordenadas, ainda que eram ofertas voluntárias, mas elas tinham a sua ordenação. E por ordem, ou seja, ordenadas porque elas tinham ordem. Por exemplo, o holocausto era com sangue. A oferta de manjares era sem sangue, mas deveria, no lugar do sangue, era colocado o vinho e no lugar da gordura o azeite. Então, a oferta de manjares sem sangue, a oferta pacífica com sangue, a oferta pelo pecado com sangue,
a oferta pela culpa com sangue. Vale lembrar que todas essas ofertas também tinham o sal. Romanos capítulo 12, versículo de 1 a 3 é a leitura de sexta-feira. Eu vou ler apenas o primeiro versículo. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifícios vivos, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Então aqui nós temos o nosso culto racional. Os cananeus sacrificavam humanos, mas o verdadeiro sacrifício a Deus é um coração humilde e contrito, um coração quebrantado, um coração arrependido, um coração com desejo de louvar e de engrandecer o Deus Todo-Poderoso, nosso Deus. O homem foi criado por Deus. Deus não criou, mas formou o homem. E o homem, então, é uma obra-prima das mãos de Deus. Por isso, o crente israelita, ele deveria cuidar do seu corpo exterior, tanto quanto o interior. Ou seja, se eles cuidavam do seu corpo interior, eles deveriam também cuidar do seu corpo externo. Cuidar da saúde, para que não houvesse doença. O seu corpo deveria ser bem cuidado, assim como era cuidado também o seu interior. Não eram permitidas marcas no seu corpo, não eram permitidas tatuagens sobre o seu corpo. Eu já uma vez ouvi um certo pastor dizer que uma pessoa tatuada pode ser crente, mas um crente não pode ser tatuado, né? Então o ser humano só agrada a Deus quando o busca, e quando busca com excelência. Buscar a Deus com excelência, buscar a Deus de uma maneira de ser, de existir, com maneira de pensar. É racional o seu culto. Então, a forma de você se apresentar voluntariamente para oferecer a Deus o seu culto, a sua existência como está sendo e a sua forma de pensar. Então ofereça a Deus um culto racional. Deus vai abençoar a sua vida. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 23, é a leitura de sábado, diz que o mesmo Deus, o Deus de paz, vos santifique em tudo, Paulo diz. Ele ainda diz assim, e todo o vosso espírito, alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, veja aí, o nosso espírito deve ser conservado para Deus. A nossa alma também deve ser conservada para Deus. O nosso corpo deve ser conservado para Deus. Nossa consagração a Deus deve ser total. Os israelitas, como propriedades exclusivas de Deus, eles eram exortados a ver a vida humana como sagrada. De que forma você está vendo a vida que Deus te deu? Será que você está perdendo tempo com esta vida que o Senhor deu? Ganhe tempo com a vida que o Senhor te deu. Faça coisas boas para Deus. Faça coisas que alegrem o coração de Deus. Quando você é bom para as pessoas, quando você alegra as pessoas, quando você faz as pessoas sorrirem, você também alegra ao Senhor. Se você estiver fazendo coisas que edificam a pessoa, não é? Precisa ser coisas edificantes. Sua descendência não deveria ser consagrada a ídolos, e sim ao Senhor.
A descendência dos israelitas, os filhos dos israelitas, deveriam ser consagrados a Deus. Você está consagrando seus filhos a Deus? Como que se consagra uma família para Deus? Educando ela, ensinando ela nos caminhos do Senhor, educando seus filhos, lendo a Bíblia com eles, ensinando a palavra de Deus e o bom comportamento na casa de Deus, dizendo, olha, ali é o templo, você é a igreja, mas ali é o templo de Deus, onde as pessoas se reúnem, onde as pessoas adoram, devemos nos comportar bem, devemos respeitar aquele lugar, é a casa de Deus, onde nós vamos adorar, onde Deus vai se manifestar entre nós, e ali nós em comunhão. Fale isso para seu filho, ensine a sua família, consagre a sua família para servir o Senhor. A igreja do Senhor, como povo peculiar e especial de Deus, também deve consagrar a sua vida. Como que nós, como igreja, consagramos a nossa vida? Rejeitando o mundo pecaminoso. Quando você rejeita o mundo, quando você rejeita o pecado, quando você rejeita as tentações mundanas, você está consagrando a sua vida para Deus. Deus fez o ser humano para adorá-lo. Deus fez você para adorar a Deus. Deus fez o homem para adorar a Deus. Então Israel deveria apresentar-se a Deus com o seu serviço. O serviço na oferta de sacrifícios. Eles estavam adorando a Deus. Na celebração, os grandes feitos de Deus. Eles deveriam ser agradecidos a Deus. O Salmo 116 e o versículo de número 12, vai dizer assim: que direi à minha alma, os benefícios que o Senhor me tem feito, o que farei, o que eu vou fazer com todos os benefícios que eu posso ofertar a Deus, com os benefícios que o Senhor tem feito para mim. E o próprio salmista responde que ele daria ao Senhor, ele ofertaria ao Senhor, ele sacrificaria ao Senhor, ele ofereceria a sua vida para ele, para ser grato a Deus. Assim nós devemos também fazer. Que farei ao Senhor pelos benefícios que Ele tem feito? Tomarei o cálice da salvação, e engrandecerei o nome do Senhor. O Salmo 103, versículo 2 diz: bendiz a minha alma ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. O outro versículo diz: bendiz a minha alma ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. O nome do Senhor deve ser bendito pelos seus feitos. Então, outra coisa, adoração. A beleza da santidade de Deus na adoração. Como que nós embelezamos a santidade de Deus? Por que a beleza da santidade? Nós é que embelezamos a santidade de Deus com a nossa adoração, com a nossa celebração a Deus, com o nosso serviço, com a nossa gratidão a Deus, com o nosso louvor a Deus, com a nossa alegria para o Senhor. Assim nós embelezamos a santidade de Deus. O sacrifício pacífico, conforme Levítico, levava o povo israelita a servir a Deus de uma forma voluntária e amorosa. Veja o que diz o Salmo 100, o 100 e o 2. Servi ao Senhor com alegria e entrai diante dele com canto. É assim que nós devemos servir ao Senhor, voluntariamente, com muita alegria
e satisfação servir ao Senhor. Não adianta você, por opressão, servir a Deus. Você ser obrigado, servir a Deus com obrigação. Não, sirva a Deus com alegria, sirva a Deus voluntariamente, sirva a Deus agradecido. No sacrifício pacífico, Israel mostrava sua gratidão ao Senhor. A igreja do Senhor deve oferecer a si os seus sacrifícios e louvores na pessoa de Jesus Cristo, através do Espírito Santo. Portanto, ofereçamos sempre por ele a Deus o sacrifício de louvor, isto é, o fruto dos nossos lábios que confessam o seu nome. Louvado seja o nome de Jesus. Consagrar significa dedicar totalmente a Deus. Quando você se dedica totalmente a Deus, você está consagrando a sua vida a Deus. Quando uma pessoa se converte, ela consagra a sua vida a Deus, porque ela vai agora viver uma vida separada do pecado. Isso significa que agora vive para Deus e não para o pecado. A Bíblia fala sobre vários tipos de consagração. Consagração para o ministério, quando alguém se dedica ao trabalho da igreja. A pessoa está sendo consagrada ao ministério. Consagração de dias especiais. Por exemplo, você escolhe um dia para você oferecer a Deus, para você consagrar ao Senhor aquele dia. Você está consagrando aquele dia, não importa, sábado, domingo, segunda, terça, mas aquele dia você consagra ele para Deus, é consagração de dias especiais. Consagração de bens é quando alguém dá alguma coisa para ajudar no sustento da igreja. Você vai lá na loja, compra uma coisa novinha lá da loja e fala: isso aqui é para o serviço da casa de Deus, é para o trabalho. Você está consagrando aquilo ali, aquele objeto para Deus. Consagração de famílias. Então você consagra a sua família para Deus. Como que você consagra a sua família para Deus? Você consagra a sua família para Deus quando você se dedica a ensinar seus filhos o caminho do Senhor. Quando você ensina a sua casa a servir a Deus. Quando você ensina a sua casa a glorificar a Deus, a se portar bem na casa de Deus, a comportar-se de uma forma a respeitar o Senhor, porque ali é a casa de Deus. Então guarda o seu pé quando você entrar na casa de Deus, porque ali é um lugar que nós glorificamos a Deus juntos, louvamos a Deus juntos, servimos a Deus juntos, e a manifestação de Deus é gloriosa sobre as nossas vidas. As nossas reflexões. Qual é a essência do culto levítico? A essência do culto levítico, então, é conduzir o crente a adorar a Deus e a consagrar-lhe tudo quanto tem. Esta é a essência do culto levítico e deve ser também a essência do nosso culto a Deus. Consagrar a Deus tudo quanto Ele nos tem dado, porque tudo pertence ao Senhor, porque Ele tudo criou e Ele tudo preserva, tudo é dele, nada é seu, você é mordomo, até porque você, quando morrer, não vai levar nada, vai ficar tudo aí, então tudo pertence a Deus. Seja consciente disso. Quais os 3 pontos doutrinários do Levítico? Tudo quanto existe foi criado por Deus, sendo Ele o Criador de todas as coisas, somente Ele deve ser adorado. Tudo quanto há deve ser consagrado ao Deus único e verdadeiro.
Como devemos ver a criação de todas as coisas? Segundo a teologia levítica, devemos ver a criação de Deus como serva do Criador. Então, toda a criação de Deus, ela é serva do Criador. O Criador é Deus, não é? Deus foi quem criou. Como o Levítico vê os animais? O Levítico vê os animais como criatura do Deus que bondosamente os sustentam. Qual a melhor oferta que podemos fazer ao Senhor? A melhor oferta que nós podemos fazer ao Senhor é um coração humilde e contrito. E como criaturas do Deus que bondosamente o sustentam, é a resposta como o Levítico vê os animais. E você, como vê os animais? As pessoas veem os animais como o melhor amigo do homem. O melhor amigo do homem, meu querido, é Jesus. Cão, cachorro, não é melhor amigo do homem. O melhor amigo do homem é Jesus Cristo. Ele diz: de agora em diante, vós sereis os meus amigos. Jesus, ele está sempre conosco, se nós quisermos. Ele está em todos os momentos conosco para nos ajudar, para nos abençoar, para nos fortalecer. Então deixe de falar essas coisas e até concordar, crente concordando que o melhor amigo do homem é um cão, é um cachorro. O melhor amigo do homem é Jesus Cristo, porque ele sempre está conosco. Ele disse: eu estarei sempre com vocês até a consumação dos séculos. Aleluias! Onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí também eu estou no meio de vós. Que maravilha! Jesus é o nosso melhor amigo. Então vamos ficar com ele, né? Deus abençoe você e sua família. Deus continue abençoando a sua vida de uma forma toda especial.